Olá, turma. Hoje a gente vai estar vendo a aula 3 sobre equações completas do segundo grau. Na primeira aula, na aula 1, a gente trabalhou equações incompletas, quando tinha o A e o C. Vimos algumas resoluções de exercícios também. Aí fomos trabalhar na aula 2. Na aula 2 também trabalhamos equações incompletas. Nessas equações incompletas da aula 2, tinha o A e o B. Também trabalhamos um grupo de resolução de exercícios. Agora chegamos na aula 3. Na aula 3 tem a equação completa do segundo grau. E nós vamos estudar a fórmula de Bhaskara, que permite calcular tanto essa equação completa, como permite também calcular as equações incompletas. Então, muita atenção no vídeo, vai anotando, copia algum exemplo para ter no caderno a maneira de resolver, copia as fórmulas direitinho e tenta praticar as atividades que eu vou disponibilizar nos grupos de alunos. É isso aí, bons estudos e qualquer dúvida, comentem as dúvidas. Então, chegamos nas amadas equações completas do segundo grau. A equação completa do segundo grau é quando tem A, B e C. Mas aqueles conceitos que a gente aprendeu na primeira e segunda aula sobre equações incompletas, vocês podem utilizar para resolvê-las, ou vocês podem também utilizar equações incompletas por meio dessa fórmula que nós vamos conhecer nessa aula. A fórmula da equação completa do segundo grau, fórmula resolutiva desse tipo de equação, eu vou dividir ela em duas partes. A primeira parte, chamada fórmula de delta, delta é essa letra grega aqui, que a gente substitui essa fórmula de delta por essa constante aqui, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Resolvendo essa fórmula de delta, a gente vai para a fórmula do x, que é menos b mais ou menos a raiz de delta dividido para 2a. Parece algo complicado, mas não é. É praticamente substituição de valores. Essa fórmula também, no mundo todo, praticamente se conhece como fórmula resolutiva da equação completa do segundo grau. No Brasil também é conhecido como fórmula de Bhaskara. Bhaskara é o nome de um matemático bem antigo do passado que é homenageado aqui no Brasil. Mas ele não é o criador dessa fórmula. Para falar a verdade, nem se sabe ao certo quem a criou. E foi um conjunto de vários matemáticos que trabalharam com ela ao longo da história. Então, cada um foi aperfeiçoando até chegar nessa fórmula que nós temos hoje. Aqui eu vou dar um exemplo com essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais c igual a zero. A primeira coisa que nós fazemos ao pegar uma equação do segundo grau, nós temos que perceber se ela está igualada a zero. Ela precisa estar igualada a zero. Se não tiver igualado a zero, a gente traz tudo à esquerda, juntando x ao quadrado com x ao quadrado, x do primeiro grau com x do primeiro grau, número que é o termo independente com o termo independente, que é o chamado número que está só. Então, essa aqui já está no ponto de resolver. Então, qual a primeira coisa que fazemos após isso? A gente vai destacar quem é A, quem é B e quem é C. No caso, ó, o A, vai destacar o A, o B e o C. Nessa aqui, lembrando que A é quem fica junto do x ao quadrado. Ah, Daniel, não está aparecendo ninguém. Por quê? Porque o A é 1, já falamos sobre isso. Se não aparecer nenhum número junto à letra, é 1. O B é quem acompanha o x, que está ao primeiro grau. No caso aqui, quem que é o B? É menos 5. Menos 5. E o C é o termo independente, que é aquele número que fica sozinho. No caso aqui é o 6. Pronto, isso aqui é o primeiro passo. Destacar A, B e C. Lembrando que não pode faltar o A. Se faltar o B ou o C, vocês podem substituir por 0, sem problema algum. Segundo passo, a gente vai usar o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, que é 4 vezes A vezes C. Uma dica logo bem importante sobre delta. O delta tem de dar 0 ou maior que 0. Se o delta der um número negativo, não tem solução. Você já para. Chegou no delta, lá no delta deu um número negativo. Vocês vão dizer, não tem solução. Então, por que, Daniel? Porque o valor de delta vai para dentro da raiz quadrada. E não pode ter raiz quadrada de número negativo.
outro conceito que nós já trabalhamos no decorrer dessas aulas. Então, o delta tem de dar 0 ou maior que 0. Se o delta der negativo, não tem solução. Se o delta der 0, tem algo interessante. Se o delta der 0, a equação vai dar duas soluções iguais. Vai ter dois valores iguais como solução. Se o delta dá maior que 0, a equação vai ter duas soluções, mas são dois valores diferentes. Então tem esses conceitozinhos para vocês ficarem por dentro. Vamos à fórmula. O delta, só repito, ó, delta vai ser igual. Quem é que é o B? Ó? O B é menos 5. Então, onde for B ao quadrado, eu vou colocar menos 5 ao quadrado. Lembrando sempre que quando a gente vai substituir um número negativo em qualquer fórmula, em qualquer equação, a gente tem sempre de colocar esse número dentro dos parênteses. É regra. Então, repetir o menos, repetir 4, ó, 4, vezes. Quem é que é o A? O A é 1. Quem é que é o C? O C é 6. Então, já substituir cada um. Então, delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado. Qualquer número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Então, vai dar 5 ao quadrado, 25. O menos eu vou repetir. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, né? 24. Delta vai ser igual. 25 menos 24 é 1. Opa, delta deu um número positivo. Então tem solução. E eu já sei que vai ter duas soluções diferentes. Duas soluções diferentes. Então agora eu vou usar a segunda parte. Se o D tem solução no delta, eu vou usar o x. Descobrir quem são esses valores de x. Vou para a segunda fórmula. X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido para 2a. Então, agora eu vou substituir, ó. X vai ser igual a menos, quem é que é o B? O B é menos 5, então cuidado com o sinal. Vou botar o menos daqui, ó, da forma, repetir. O menos 5 dentro dos parênteses, menos 5, mais ou menos a raiz de delta. Quem é que é o delta? O delta é 1, dividido para 2 vezes o A. Quem é o A? O A é 1. Pronto. Substituir cada um. Percebe que só foi substituição até agora, nada demais. Agora, vamos começar a resolver esses valores aqui. X vai ser igual... Aqui eu discuto, ó, menos com menos, mais, então vai ficar 5. Mais ou menos, eu repito, quanto é a raiz quadrada de 1? 1. Dividido para 2 vezes 1, que é 2. Esse ponto aqui, pessoal, é um ponto primordial agora. Tem que ter muita atenção a partir desse ponto aqui. Por quê? Porque nesse momento aqui é a hora que nós vamos separar quem é a parte positiva, quem é o mais 1, do menos 1. Nesse momento aqui a gente vai fazer essa separação, que é chamado de x1 e x2. Vou colocar aqui, ó, daqui, essa resolução eu vou trazer ela para cá. Ó. O x1 vai ser o que? O x1. Que também alguns livros apresentam como x'. É a mesma coisa. O x1 vai ser o que? Vai ser o 5 mais 1. 5 mais 1 dividido para 2. Esse é o x1. Quem é que vai ser o x2? O x2 vai ser a parte negativa. Vai ser o 5 menos 1 dividido para 2. Então perceba, ó, no x1 ficou mais 1. No x2 ficou menos 1. O único sinal que muda é o do meio. Somente isso. A única diferença é o sinal do meio entre eles. Aí resolvemos. 5 mais 1
6 dividido por 2. 6 dividido para 2 dá 3. Então, x1 é 3. O x2, 5 menos 1, 4, dividido para 2. 4 dividido para 2 dá 2. Então, qual é a resolução dessa equação? Ela tem dois valores. Quem são eles? 3 e 2. E lembrando que é padrão de equações do segundo grau apresentar dois valores. Exemplo 2 de equações do segundo grau completas. Vamos fazer aquela mesma coisa. Vamos primeiro dizer quem é A. O A, no caso, é menos 3. Quem é o B? O B é 2. B2. É quem acompanha o X do primeiro grau. Quem é o C? O C é menos 6. Então, tem o A, tem o B e tem o C. Agora eu vou para o delta. Lembrando, sempre o processo é esse. Delta, B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Esse é o delta. Então, o delta vai ser igual B ao quadrado. Quem é o B? 2. Então, fica 2 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é o A? O A é menos 3. 4 vezes menos 3, vezes, lembrando do parênteses, negativo sempre. Quem é o C? Menos 6. Coloquei aqui, delta vai ser igual 2 ao quadrado, 4. Como aqui tem uma multiplicação envolvendo vários sinais, a gente tem que discutir logo isso. Ó. Menos com menos, mais com menos, deu menos. E agora eu multiplico. Ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 6. 12 vezes 6 dá 72. Então, delta vai ser igual a números com sinais diferentes. Repete o sinal do maior. Quem é o maior? 72, ó. E eu vou subtrair, ó. 72 menos 4, 68. Veja. A equação, aqui na equação, o valor do delta ficou negativo. Sempre que isso acontecer, para a conta. Essa equação aqui, ela não tem solução. Vocês podem também representar assim, ó. Que isso aqui se chama conjunto de solução, que a solução dela é o chamado conjunto vazio. O que é esse conjunto vazio? Quer dizer que não tem nada. Não tem nada. Último exemplo aqui do vídeo, pessoal, para a gente conseguir ver os três tipos que eu citei lá no início. Então, aqui nesse exemplo aqui, ó, o que nós vamos fazer? Vamos destacar o A. O A, novamente, é 1, ó. Quem acompanha o x ao quadrado. O B, quem é o B? O B que acompanha o x é menos 4. C, termo independente. Quem é o termo independente aqui? 4. Aí nós vamos ao delta. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual. Quem é o B? O B é menos 4, no parêntese, dentro dos parênteses, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Delta vai ser igual, ó, menos 4 ao quadrado, 16, né? 4 ao quadrado, 16, lembrando que todo número negativo ao quadrado fica positivo. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16 também. Então, delta vai ser igual 16 menos 16, 0. E aí, Daniel, delta 0. Para ou continua? Continua. A gente só para quando o delta é negativo. O que acontece quando o delta é 0? A gente vai ver já que quando esse delta é 0, só vai ter uma solução. A gente até considera que a equação tem duas soluções, mas as duas soluções são iguais. Tanto o x1 como o x2 têm o mesmo valor. Veja, vamos para a fórmula do x. X igual a menos b
mais ou menos a raiz de delta dividido para 2A. X vai ser igual a menos, quem é o B? Menos 4. Então, menos 4 dentro do parênteses, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, dividido para 2 vezes o A, que é 1. Então, x vai ser igual, menos com menos, mais, fica um 4 positivo. Agora é que vem aqui, ó. Qualquer raiz quadrada de 0 dá 0. E o número somado com 0 ou subtraído 0 não muda nada. 4 mais 0, 4. 4 menos 0, 4. Então não mudou nada. Então por isso que quando tem essa raiz de 0, a gente já pode eliminar ela aqui, ó. Eliminou. Sobrou o que, ó? 2 vezes 1, que é 2. Então, a gente pode, só para finalizar ela, pode dizer que x1 é igual ao x2, ó, porque não tem como separar eles, né? Morreu a parte da raiz, que é igual. Quanto é 4 dividido para 2? 2. Então é isso. Reveja o vídeo mais de uma vez. Tente entender bem, comentem as dúvidas e até a nossa próxima aula.